Antigamente, aliás, antes disso, eu quero lembrar um pouco aqui da pirâmide de Maslow. Se quem está nos ouvindo não conhece a pirâmide de Maslow, dá um Google aí rapidinho, põe ela na tela aí, só para ficar mais claro, e eu não vou percorrer a pirâmide, eu vou só usar algumas citações dela. A base da pirâmide é atender às nossas necessidades mais básicas possíveis. Ali nas duas primeiras camadas da pirâmide são as necessidades mais básicas fisiológicas de segurança, por exemplo. Então vamos deixar nessa parte do fisiológica, que tem a ver também com comer, poder comer, ter o que comer, e a segurança, ter um teto, ter um lugar, ter uma garantia. Isso é necessidade básica. Quando o ser humano se encontra em, em função de ainda buscar essa necessidade de segurança, por exemplo, ele é capaz de se manter, por exemplo, numa empresa ao longo do tempo, buscando a segurança. Então, muito antigamente, a gente tinha uma questão que era: a mão de obra ela não era especializada, a mão de obra era mão de obra, não era uma questão de ter conhecimento, esclarecimento e inteligência para executar. Era um trabalho muito mais manual do que intelectual para a grande maioria das pessoas. Então, as pessoas que entravam na empresa, primeiro, que havia uma oferta maior de mão de obra, até por uma necessidade, se a gente contextualizar a história, ali na Revolução Industrial para frente, onde houve uma grande demanda de mão de obra, onde as pessoas saíram da área rural para a área urbana em busca de melhores condições, que era necessária. A história conta o porquê disso, não cabe a nós detalharmos isso aqui, mas aconteceu esse êxodo rural. E dali para frente, a mão de obra ela era abundante, porque nem era especializada. E isso se manteve durante muito, muito tempo. Então, as pessoas que entravam na empresa, como nossos avós, para trás assim, elas entravam com o intuito, garantir o sustento da família. E para garantir o sustento da família, eu tenho que entrar, ficar e construir uma carreira ali dentro a longo prazo para que eu possa melhorar de vida. Porque não havia muita mão de obra e pouca oferta de trabalho, digamos assim. O que hoje em dia inverte. Então, se antigamente a pessoa se baseava na pirâmide de Maslow ali pela base, que é a segurança, por exemplo, a segurança financeira, por exemplo, hoje inverteu-se um pouco. Por quê? Porque hoje a oferta de trabalho é muito grande e ela é muito especializada, trabalho bastante intelectual, muito mais intelectual hoje que antes, e a mão de obra hoje está mais escassa, por N motivos, e aí a gente pode entrar em questões políticas, sociais, mas por N motivos. Então hoje as pessoas que vão para o mercado, elas não estão na base da pirâmide porque os anteriores, o pai ou os avós, construíram uma qualidade de vida, uma segurança X, que essa pessoa hoje ela não está bem por conta própria. Então ela já consegue ter uma segurança ali de ter um teto, ter comida, ter uma casa, ter um lugar. Então ela não precisa se preocupar muito. O jovem está saindo mais tarde de casa, ele não precisa se preocupar muito com essa pirâmide, com essa parte da pirâmide. Então ele vai lá para cima. Hoje a preocupação principalmente desse jovem, é muito mais lá em cima, é a qualidade do relacionamento e o propósito. Por isso que essa geração de hoje ela é mais ligada ao propósito. E se o clima, se o ambiente da empresa não está agradável, ela sai e vai para outra. Porque ela não está nessa base da pirâmide que é a necessidade da segurança, mas ela está na necessidade da qualidade do relacionamento entre as pessoas, qualidade de vida e propósito. Tá certo ou tá errado? Eu não estou aqui para discutir isso. Só estou discutindo que ela está num nível diferente da pirâmide. Ela está lá em cima, nessa parte onde contém o relacionamento e onde contém essa parte do propósito. Então, se essa mão de obra hoje está nessa condição e ela ainda está escassa, eu preciso criar alguma coisa que atraia e mantenha as pessoas na empresa. Então, sendo inteligente o suficiente para olhar em que parte da pirâmide, e essa pirâmide é maravilhosa para entender isso, para que parte da pirâmide essas pessoas estão focadas, e aí eu encontro lá em cima onde está o relacionamento e onde está o propósito. Então a minha empresa agora precisa criar situações que mostrem isso para que as pessoas queiram vir para cá. E que continuem mostrando isso
para que elas queiram ficar na empresa. Por isso, é importante criar, sim, uma experiência de trabalho positiva e envolvente, porque senão eu perco toda essa mão de obra que hoje se encontra num contexto diferente.